E para falar mais sobre o lançamento do iPhone 17, eu converso com José Adorno, jornalista especialista em tecnologia e dentro da editoria de tecnologia, o José Adorno é um especialista em Apple. É a pessoa certa, na hora certa. E eu queria começar agradecendo a dedicação do Adorno, que é um madrugueiro. Ele está na Europa, muitas horas na frente do nosso fuso horário. Gentilmente atendeu aqui o nosso pedido para a gente bater um papo ao vivo, para ele explicar aí os lançamentos da Apple. Então a gente está aqui na segunda metade da noite no Hemisfério Sul, na América do Sul. O Adorno já está aí na hora avançada da madrugada. Adorno, muito obrigado pela sua dedicação. Sem mais delongas, vamos ao que interessa e o que todo mundo quer saber. Sobre os lançamentos da Apple. E a gente aqui de olho na Bolsa, as ações caíram. Tem uma decepção aí, Adorno, entre os fãs da Apple e até os investidores? Você acha que a Apple não avançou tanto quanto se criou essa expectativa? O tal do iPhone dobrável não apareceu? O que você conta das primeiras impressões sobre esse evento da Apple, Adorno? Boa noite, Marcelo. Primeiro, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer colaborar com vocês. Pois bem, o evento do iPhone 17 foi, digamos assim, não estranho, mas tudo já era esperado. Então, de fato, o iPhone 17 base não muda muito do que era esperado. Então, ele continua muito parecido com o iPhone 16, as câmeras ligeiramente melhores, um chip melhor. Teve o iPhone Air, que deveria ser a surpresa, mas tudo já havia vazado sobre ele. Então, de fato, um telefone ultra fino, com uma única câmera e um preço alto. E os iPhones Pro, que trouxeram o primeiro redesign desde o iPhone 11 Pro, ou seja, já tem alguns bons anos. Porém, continua sendo um iPhone, né? Não tem uma grande novidade. Então, eu acho que o mercado talvez pudesse estar esperando algo muito maior que não veio. Porém, eu acho que vale a pena a gente comentar sobre a questão dos preços, porque no começo se dizia que a Apple poderia cobrar até $2.000 pelo novo iPhone, devido às tarifas do Trump e tudo mais. E no fim das contas, os preços ficaram muito parecidos. Entendi. Adorno, vamos começar pelo mais simples, né? Obviamente que é esse, provavelmente por causa do preço, se eu não me engano, nos Estados Unidos, $799, obviamente, que é esse que vai ser mais vendido, é o que vai ser mais procurado. Eu tive a impressão, e eu acompanhei esse evento da Apple, sabe o que me chamou a atenção? Logo no começo, o Tim Cook usou vários superlativos, ok, aquilo, antes de tudo, é um evento de marketing. E ele disse, o iPhone revolucionou a telefonia, verdade. O iPhone redesenhou o smartphone, verdade. E agora nós vamos subir mais um degrau, nós vamos dar mais um salto, nós vamos redesenhar tudo de novo. Só faltou essa parte, né? Agora, tem alguma coisa que nós, leigos, não estamos vendo por fora e você, especialista, vê por dentro? Os novos chips, quer dizer, um chip da Qualcomm que é substituído por alguns chips produzidos pela Apple. Isso é uma nova estratégia ou é uma mudança importante de perfil da companhia, Adorno? Bem, por enquanto a gente ainda está num Frankenstein. De fato, o iPhone 17, que é o que você coloca na tela, ele não tem nada de diferente do iPhone 16. Quando o Tim Cook fala sobre isso, ele está falando especificamente sobre o iPhone 17 Pro e no caso do iPhone 17, no iPhone Air apenas, porque ele é ultra fino. Então, toda a parte importante dele está no que eles chamaram de platô da câmera. Então, ali que estão todas as novidades e o resto é basicamente só bateria. Então, de fato, olhando para o iPhone 17, esse daí da tela, ele continua a mesma coisa para o consumidor. É claro, eu posso te dizer que a tela dele está melhor, que ele tem uma atualização, uma taxa de atualização de 120 Hz, que a câmera frontal melhorou, as câmeras traseiras melhoraram, ele tem um processador mais potente, ele tem o dobro de armazenamento, mas de design é a mesma coisa. Deixa eu avançar. Daqui a pouco a gente volta para os iPhones, que eu tenho aqui as fotos dos novos modelos também. Os AirPods Pro 3, que claro, né, eles mostraram ali com bastante ênfase no evento de hoje mais cedo. Ele tem aquela capacidade de tradução simultânea, é incorporado aqui uma inteligência artificial, mede até pulsação, né, de heart rate, né, se eu entendi bem. Ele consegue também
ter uma sensibilidade da pulsação, principalmente quando você está fazendo exercício físico. Muito legal. Agora, Adorno, outras grandes empresas de tecnologia já tinham feito isso antes, né? A Apple está chegando atrasada ou este aqui é superior aos outros que saíram na frente? Olha, é sempre uma questão. Em relação à tradução simultânea, a gente vai ter que testar, porque era um recurso que havia um rumor sobre ele, de que a Apple lançaria, inclusive já estava disponível no beta do iOS 26, não especificamente sobre os AirPods, mas é uma das funções que a Apple já havia anunciado na WWDC, o evento passado. Mas, por exemplo, eu acabei de voltar de Berlim, eu estava na IFA, que é a maior feira de tecnologia da Europa, e basicamente todas as empresas chinesas só falam de óculos de realidade aumentada com tradução simultânea, com a ajuda do ChatGPT. Então a gente vai ter que ver, porque o Apple Intelligence realmente ficou muito para trás, ainda está atrás da competição, mas é isso, a gente vai ter que esperar para ver. Em relação à pulsação dos batimentos cardíacos, a própria Apple já havia lançado isso com o Power Beats Pro 2, que é da Beats, no começo do ano, e ele funciona especificamente para exercícios. Ele é bom para quem não tem um Apple Watch, porque você consegue fazer essa medição dos batimentos, ter uma informação extra. E agora a Apple, para os AirPods Pro 3, levou isso um pouquinho mais além, porque agora tem uma integração com o próprio aplicativo Fitness, enquanto com a Beats você tinha que usar aplicativos de terceiros. Entendi. Adorno, rapidamente, vamos passar pelo Apple Watch, né? Que tem essa série mais simples, depois umas séries mais sofisticadas, para a gente falar do resto dos iPhones. Grandes novidades aqui, eles falaram muito de resistência, um vidro mais resistente que já se viu, o vidro quebra menos, arranha menos, tem um medidor, isso me parece uma novidade, né? De hipertensão arterial. A medição do batimento cardíaco, isso é comum em outros smartwatches, mas para quem tem um problema, e na população mundial isso é relativamente comum, hipertensão arterial pode ser uma ótima ferramenta. Mas está funcionando legal? Eu entendi também que eles precisam ainda de uma aprovação do FDA dos Estados Unidos. Na demonstração falaram que, olha, os testes foram com milhares de pessoas, de perfis diferentes, está funcionando muito bem, mas eu acho que ainda precisa de algum tipo de autenticação. Olha, nós jornalistas de sangue quente vamos gostar bastante deste recurso uma vez que ele estiver disponível. Mas o interessante é que essa é uma das funções que a Apple traz como novidade, mas na verdade ela vai estar disponível para uma gama um pouco maior de dispositivos. Então, não é um recurso exclusivo do Apple Watch Series 11, ele também vai funcionar com o Apple Watch Ultra 2, com o Apple Watch Series 10 e com o Apple Watch Series 9. Ou seja, se você comprou um Apple Watch novo nos últimos 2 anos, você vai ter esse recurso. Porém, ele só foi anunciado, o FDA precisa aprovar, a Anvisa precisa aprovar, e mesmo assim não significa que ele funciona como para substituir o médico, tanto que ele não vai dar um número específico da pressão arterial, é só tipo, olha, depois de 30 dias com você dormindo com esse relógio, tem alguma coisa errada aí. Vai lá falar com o seu médico, que assim como a apneia do sono que eles fazem, o único recurso, um dos poucos recursos da Apple de fato que funciona como se fosse realmente um exame é o eletrocardiograma, que é aprovado pela Anvisa e realmente funciona, mas assim, funciona e depois a Apple fala, ok, vai para o médico. Perfeito. Para a gente encerrar, Adorno, vamos falar aqui então da grande vedete, né? O iPhone 17 Pro e ainda tem uma outra série em cima, que é o Pro Max, que aí, como você falou, tem um redesenho, tem titânio, tem alumínio, mais bateria. E alguma coisa que leigo me chamou muito a atenção é que é como se você tivesse um MacBook Pro de bolso. É tudo isso mesmo? Bem, essa alegação que eles fazem durante a apresentação é porque o iPhone 17 Pro e o iPhone 17 Pro Max, eles agora têm um novo mecanismo de resfriamento. E esse era um dos grandes problemas dessas últimas gerações. Ou o chip superaquecia, ou o titânio dos últimos modelos ajudava a superaquecer o dispositivo. Então agora eles falaram, quer saber? O titânio foi bem bonito, mas se a gente colocar o alumínio, que é uma coisa que a gente sempre trouxe para as nossas versões mais básicas, na verdade, o iPhone vai poder resfriar melhor. Então, eles criaram
uma função de resfriamento mais avançada e com isso eles dizem que eles podem tirar todo o proveito do A19 Pro, que é o novo chip da Apple. E aí, em relação a GPU, que eles dizem que você consegue ter essa como se fosse esse MacBook Pro no seu bolso. Mas assim, o chip do iPhone é muito potente, ele funciona muito bem. Agora é isso. A questão é, não adianta você usar o iPhone para funções que demandam muito, chega na metade do caminho, a tela começa a apagar, ele começa a dar aquela travada porque tá esquentando tudo ali internamente. Queria agradecer aqui a paciência do José Adorno, que acordou de madrugada para nos atender e tá de pé desde até a madrugada na Europa para poder conversar com a gente por causa do fuso horário. Muito esclarecedor. Obrigado, Adorno, pela que a gente tinha tanta mais coisa para falar, mas infelizmente o nosso tempo é um pouco mais curto. Haverá novas oportunidades. José Adorno conversa com a gente da Europa, jornalista especializado em tecnologia e um estudioso aí das plataformas da Apple. Adorno, obrigado, bom restinho de madrugada, quase bom dia para você aí já na quarta-feira. A gente se vê em breve.